E aí, minha galerinha que gosta de física, gente, eu me chamo Guilherme Pérez, sou o seu professor de física aqui do YouTube, tá certo? Então, hoje vamos estudar um pouco sobre movimento retilíneo uniforme. Esse assunto é um dos assuntos mais tops da física, do estudo da cinemática, tá certo? Dando continuidade ao assunto da cinemática, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês observem nesse tipo de movimento? Que a característica principal desse movimento é que a velocidade ela vai ser sempre constante. Guilherme, que velocidade é essa? A velocidade média que a gente viu no vídeo passado, tá certo? Se você não viu o nosso vídeo na aula passada, então volta lá que é bacana demais, tá bom? Então, já que essa velocidade ela vai ser constante, ou seja, ela não vai mudar, eu posso muito bem dizer ó, que a velocidade média é igual a v, simplesmente porque ela é igual no trajeto todo, tá bom? Já que a velocidade ela é constante, o que é que eu posso caracterizar aqui? Que nesse caso a minha aceleração vai ser igual a zero. A gente vai analisar aqui justamente o seguinte, que para que haja uma aceleração é necessário que tenha uma variação da velocidade, mas como no movimento retilíneo uniforme ela é constante, então não vai ter variação da velocidade, ou seja, a aceleração vai ser igual a zero. Guilherme, mas nesse assunto de movimento uniforme, é só isso? Nada disso, tá certo? O que é que eu quero que vocês observem? Tem uma equação bastante interessante nesse assunto, que é justamente a equação do movimento. Equação do movimento. Pronto. O que é que eu quero que vocês observem aqui? Inicialmente, eu falei que a minha velocidade ela era constante, tranquilo. Mas eu quero que vocês lembrem basicamente disso aqui, ó, que para eu calcular a velocidade média, eu usava aquela equação, ó, delta S sobre delta T. Beleza. Só que eu quero que vocês observem ainda mais que essa velocidade média ela vai ser igual a v, que foi justamente o que eu coloquei aqui. Então eu posso muito bem reescrever essa equação da seguinte maneira, ó. Delta S sobre delta T igual a v, que é justamente o que a gente fez aqui, tá bom? Só que a gente vai observar o seguinte aqui. O delta S é a variação da posição que o objeto se encontra no decorrer da sua trajetória. Esse ΔS é quem? É a posição final menos a posição inicial. Se o delta é uma letrinha grega que significa variação, então eu sei que o ΔT é o tempo, então eu tenho o tempo final menos o tempo inicial, igual a V. Beleza! Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, eu vou partir do princípio que o objeto ele está iniciando seu movimento no instante inicial igual a zero. Então eu vou colocar aqui, ó, instante inicial igual a zero. Eu vou partir desse princípio. Vou reescrever essa equação aqui, vai ficar o seguinte, ó, S menos S0 sobre T menos zero igual a V. S menos S0 dividido por T igual a V. Multiplicando aqui, ó, em cruz credo, vai ficar, ó, S menos S0 vezes 1 vai ficar S menos S0 igual V vezes T. V vezes T. Como eu quero saber a posição final no decorrer da trajetória, a minha equação vou passar a posição inicial para o segundo membro, que vai ser, ó, S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a famosa equação do sorvete, tá certo? A galera fala isso, gente, mas é justamente para você não esquecer, tá bom? Mas eu vou colocar aqui o que é que significa cada um e justamente os tipos de movimento que se encontra no MRU, tá bom? Então, galera, ó, sabemos que a função horária do movimento, a equação do movimento é posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo.
eu coloquei caracterizando cada letrinha dessa, ó. O S é a posição final, o S0, posição inicial, o V, velocidade e o T em tempo. Eu quero que vocês, na verdade, analisem cada unidade que está sendo dita no problema. Então, a partir daí, você percebe que, se for pelo Sistema Internacional de Unidades, a posição ela é dada em metros, o tempo é em segundos e a velocidade metros por segundo, tá bom? Eu coloquei aqui 3 exemplos para que a gente retire desses próprios exemplos o valor da posição inicial e da velocidade. Eu tenho nessa primeira equação aqui, ó, S igual a 10 mais 5t. Eu vou pegar essa equação aqui e colocar aqui embaixo, ó. S igual a S0 mais V vezes T. O que é que eu quero que vocês percebam? Que, na verdade, esse S0, ele está sozinho, ele não depende de nada. O número que acompanha a variável T é a velocidade. Então, tudo que tiver do lado do T, a gente sabe que é a velocidade. Então, ó, você percebe que, nesse caso aqui, a posição inicial ela é dada por 10. Vou colocar no Sistema Internacional, metros. E a velocidade é o número que está acompanhando o T, que é mais 5 metros por segundo. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Você percebe que o número que está sozinho é 4, então a posição inicial é 4 metros. E eu não tenho nenhum número na equação aqui. Mas a professora de matemática é uma mulher incrível, o professor é digníssimo, né? Então, você percebe que o professor de matemática ou a professora de matemática falou para vocês que quando não tem nenhum número acompanhando uma variável, o número que eu tenho aqui do nada aparece, ó, misteriosamente, é o número 1. Então, você percebe que o número que eu vou colocar para que seja o valor da velocidade, menos 1 metros por segundo. Guilherme, mas me diz uma coisa, o mais que tem, não é o mais da equação, era para me colocar mais. Se você colocasse o sinal de mais, você estaria se contradizendo com a equação do problema, porque aqui está o sinal de menos. Então você vai ter que colocar o sinal que está na equação que você está analisando, tá bom? A mesma coisa acontece nesse último exemplo aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Guilherme, tem algo diferente. Tem algo diferente aí nessa equação. Que eu percebi que só tem o número acompanhando a variável t, que é o tempo, tá certo? O número que está acompanhando o t é 4, então eu sei que a minha velocidade 4 metros por segundo. Ah, Guilherme, eu estou sem paciência de imaginar aqui. Eu vou dizer que a posição inicial é 0. Aí a professora, quando olhar, a sua prova vai dizer, ei, a fulaninha ali, ó, se garante. Por quê? Porque realmente, quando não tem nessa equação, não tem o valor da posição, ela é igual a 0. Simplesmente isso. Tá bom, galera?